Queridos, nós estamos conversando um pouquinho sobre o plano original de Deus. Essas semanas a gente tem conversado um pouquinho sobre o plano original de Deus, queridos. E nós entendemos durante essa semana que o quê? Nós estamos remindo a terra. Aquilo que Adão fez, eu e você como igreja estamos remindo a terra. O erro de Adão nós estamos consertando. Amém? A palavra de Deus vai falar que em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo, o cosmos. Em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o cosmos, todo mundo. Porque Deus amou o cosmos, não foram só os seres humanos. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pastor, mas como que isso pode acontecer, queridos? Quando falaram de Jesus para você, o que aconteceu? Gerou fé no seu coração. Essa fé te fez tocar na graça de Deus. E quando você tocou na graça de Deus, você nasceu de novo e você se tornou uma nova criatura. Sua vida nunca mais foi a mesma, sim ou não? Sim? Sempre quando compartilhamos o Evangelho e isso acontece, o que nós estamos fazendo? Remindo a terra. Consegue me entender? Todas as vezes que uma pessoa nasce de novo, todas as vezes que uma pessoa se arrepende dos seus pecados, todas as vezes que uma pessoa se converte ao Senhor, eu e você estamos remindo a terra. Consegue entender? Isso é poderoso, queridos. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver isso. Nós começamos a experimentar isso. A redenção, queridos, ela é maior do que a queda. Abram comigo lá em Romanos 5, do 15 ao 17. Romanos 5, do 15 ao 17. Preste muita atenção nessa palavra. Preste muita atenção. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Abre parênteses. O que é essa ofensa? A ofensa de Adão, o pecado de Adão, o pecado original, ok? Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Muitos quem? Muitos daqueles que creram. Nós, amém? O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Abre parênteses. O julgamento veio de uma só ofensa. Toda a raça humana estava condenada. Pelo pecado de Adão, todos pecaram. Ok? De uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para justificação. Então, as muitas ofensas ainda precisavam ser justificadas. Então, existe o pecado de Adão. Eu e você não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque Adão pecou. E ainda tem muito mais ofensas. Você já ofendeu a Deus, sim ou não? Sim? Fala que sim, crente, senão você está mentindo, vai estar ofendendo a Deus mais uma vez. Amém? Então a justificação de Deus veio sobre as nossas vidas, tirando esse pecado. Vamos continuar lá. Versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, quando nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, eu e você fomos capacitados para reinarmos em vida. Livres do pecado, livres da condenação, livres da ofensa, livres de tudo aquilo que nos separava de termos comunhão com Deus. Pastor, o que é reinar em vida? É mandar nos outros? Não, queridos. Reinar em vida é a capacidade de você ter comunhão com Deus e viver uma vida livre. Livre da falta de perdão,
livre da ofensa, livre da amargura, livre do engano. Você já passou algum período da sua vida ofendido com alguém, sim ou não? Foi bom ou foi ruim? Muito ruim. Só que em Cristo Jesus nós temos a capacidade de reinar em vida. Reinar sobre as ofensas. Hoje, queridos, nenhum crente, nenhuma pessoa que nasceu de novo, ela é vítima das circunstâncias. O pior lugar para um crente viver é na posição de vítima. O pior lugar para um crente viver é na posição de... eu estou infeliz por causa de não sei o quê. Eu estou infeliz por causa disso. A minha vida está ruim por causa daquilo. Não, queridos. Segundo esse texto, nós fomos justificados através de Cristo Jesus e somos capacitados a reinar em vida. Hoje nós temos a liberdade de dizer se as coisas governam sobre nós ou nós governamos sobre elas. Hoje em Cristo Jesus nós fomos capacitados a dizer para as circunstâncias que elas não governam as nossas vidas. As circunstâncias não reinam sobre nós. Pastor, você passa por momentos difíceis? Passo. Só que eles não reinam sobre a minha vida. Metanoia, mudança de mente. Elas não reinam sobre as nossas vidas. Você está conseguindo me entender? Essa é a capacitação dada por Deus, queridos. Essa é a redenção de Cristo Jesus. A obra de Jesus, queridos, é muito maior do que a obra de Adão. A obra de Jesus na vida de uma pessoa é muito maior do que a obra de Adão. A obra de Jesus na cruz, ela é muito maior do que a queda. Hoje, a redenção, ela é maior do que a queda. Somos capacitados para reinar em vida, para manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Nós somos capacitados, queridos. Há algo dentro de nós que nós não sabemos manipular ainda. Nós não sabemos como lidar com isso. Mas eu quero te dizer que tem algo dentro de você que é maior do que você. Tem algo dentro de você que é maior, muito maior do que você. É muito maior do que qualquer força contrária à vontade de Deus para a sua vida. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Não existe obra maligna, queridos, que possa destruir a obra de Deus na sua vida. Maior é o que está em você do que está no mundo. Existe algo dentro de nós que nós não aprendemos a manipular ainda, queridos, mas nós estamos aprendendo. Existe uma identidade dentro de nós que ainda nós não despertamos para isso. Mas nós estamos no processo. Nós vamos entender, nós vamos entender, nós vamos entender. E o que é o reino de Deus, queridos? Abram comigo lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17, fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que é o reino de Deus? Ele não é comida e não é bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça. Jesus se fez justiça por nós. Hoje eu e você somos capacitados e somos justiça de Deus. Deus fez justiça em nós. Quer ver? A gente tem um entendimento errado de justiça, queridos. Sabe quando acontece uma tragédia, ou alguém, um mata o outro, alguma coisa do tipo, que daí as pessoas vão na TV e falam assim: nós queremos justiça, nós queremos justiça. Já viram isso? Sim ou não? O que essas pessoas estão procurando não é justiça, é juízo. É juízo. Justiça, queridos, por exemplo, você cometeu um crime. Você foi condenado por juízo a ficar preso durante 3 anos. Você cumpre a pena. Durante 3 anos, você paga a pena. A partir do momento que o juiz assina que você está livre, você pagou a pena, a justiça foi feita.
Você pagou tudo que devia e a justiça foi feita. E você sai da cadeia. Quando você sai da cadeia, alguém pode te condenar pelo mesmo crime? Pode um advogado chegar assim, não, você vai ser preso de novo. Pode? Alguém pode estabelecer juízo de volta sobre você? Não. Eu e você somos justiça de Deus. Quando Jesus estendeu os braços, ele gritou, Tetelestai, está consumado. O que ele estava fazendo? Pegando o escrito de dívida que tinha contra as nossas vidas, cravando na cruz e nos declarando justiça de Deus. Hoje eu e você somos justificados, nós somos justos perante Deus. Nós somos justos perante Deus. O sangue de Jesus, ele nos capacita a entrar diante da presença de Deus. Conta-se uma lenda judaica, não está na Bíblia, mas os judeus contam, que quando a tenda do tabernáculo estava armada, o sacerdote ele entrava uma vez por ano diante da Arca da Aliança, e quando ele entrava diante da Arca da Aliança, ele ouvia a Deus. Só que se o sacerdote tivesse algum pecado oculto, alguma coisa na vida dele que estivesse contra as leis, as normas e ordenanças, que não tivesse sido confessado, o que acontecia? Ele morria. Morria. Diante da presença de Deus ele morria. Tanto é que contam que ele entrava com uma cordinha amarrada no tornozelo e guizos no corpo. Que daí ele ia lá fazer o trabalho sacerdotal e os guizos ficavam... E eles iam escutando. E as pessoas ficavam do véu do Santo dos Santos para cá. Eles não podiam entrar, senão todos iam morrer. E eles ficavam com a cordinha. Se os guizos parassem de fazer barulho, o que eles faziam? Puxavam o sacerdote. Porque quem que ia lá para tirar o corpo? Não poderia. Quem entrasse ia morrer. Todos que entrassem na presença de Deus morreriam. Só que hoje, eu e você em Cristo Jesus, o autor de Hebreus fala para quê? Entrem com ousadia diante da sala do trono. Com ousadia no quê? Nas minhas obras? Não, nas obras de justificação de Cristo Jesus. Eu me apoio nas obras de Jesus e entro com ousadia diante de Deus. Hoje o véu se rasgou, queridos. Há um novo e vivo caminho. Hoje nós temos acesso a Deus. Nós ouvimos Deus. Nós temos comunhão com Deus. Você consegue me entender? No momento do louvor nós entramos com ousadia. Pastor, mas eu não estou sentindo nada. Mas não é pelo que você sente, é pelo que você crê. É pelo que você crê. E nós cremos que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então o reino de Deus, ele é justiça. Eu e você somos justos. O reino de Deus, queridos, também é paz. E a paz, queridos, eu e você precisamos defendê-la. Nós precisamos defender a paz que nós já temos, queridos. Toda vez que você perdeu a paz, você está acreditando em uma mentira do diabo. Toda vez que você perde a paz, você está acreditando numa mentira do diabo. E toda vez que você perde a paz, querido, você tem que voltar lá atrás e buscar ela. Você tem que voltar lá onde você deixou ela. Você perdeu, você tem que buscar. Às vezes quando você fica meio atribulado, assim, ó, algo assim, você sabe quando você não está em paz, né? Sim ou não? Daí você fala, cara, eu não estou em paz. Você tem que parar e pensar. Aonde que eu deixei a minha paz? Sabe quando você perde o celular? Eu perco um monte de vezes. Celular, tudo que está na minha mão eu perco. Daí eu falo, puxa, onde que eu deixei? Chave de carro, então? Aquele fica doida comigo. Por que você não coloca no lugar? Por que você não coloca no lugar? E fica lá a gente correndo atrás da chave do carro até achar a chave. Onde eu coloquei? Onde eu coloquei? Onde eu coloquei? Vou pensando. A paz é a mesma coisa, queridos. Por exemplo, você chega aqui, eu chego na igreja e eu não estou em paz. Eu tenho que pensar, onde que eu deixei a minha paz, cara? Daí eu volto lá para trás. Eu tive uma conversa com a Kelly. Não foi ali que eu perdi a minha paz. Eu tive uma conversa com as minhas filhas. Não foi ele. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp. E a hora que eu li aquela mensagem, o que aconteceu? Eu perdi a minha paz. Foi uma notícia que eu recebi, que eu acabei acreditando numa mentira do diabo, que roubou a minha. Você está me entendendo que a paz nós temos que defender e sempre tem que voltar lá onde a gente perdeu ela? Perceba, queridos. Sempre quando você não está em paz é porque você deixou ela em algum lugar.
Às vezes foi uma má notícia. Às vezes foi algo desafiador. Às vezes foi uma falta de perdão. Foi em algum lugar que nós deixamos ela. E nós temos que voltar lá atrás, buscá-la. Você já discutiu com alguém ser o brabo, sim? Vai brabo. Naquela discussão, o que você fez? Você deixou a sua paz. O que você tem que fazer? Voltar lá, pegar a tua paz de novo. E a hora que você pega a tua paz, o que o Espírito Santo vai falar? Perdoe aquela pessoa que você estava discutindo. Vai lá, conserte, se arrume com ela. E assim nós defendemos a nossa. A paz é nossa, queridos. O Senhor Jesus falou, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. A minha paz vos dou. Ele deu ou não deu? Deu. É nossa. Só que nós temos que cuidar dela. Não pode deixar a sua paz em qualquer lugar. Volta a buscar. Volta a buscar. Perdeu a paz, volta lá buscar. Ora, fala, Deus, onde que eu deixei minha paz? Volta lá atrás, busca ela, ajeita ela. E alegria? Alegria no Espírito Santo. Queridos, a alegria do Senhor é a nossa? Vamos ver se os crentes sabem. A alegria do Senhor é a nossa? A alegria do Senhor é nossa? Aleluia. Jesus, ele suportou a cruz pela força da alegria, queridos. A minha força vai até onde a minha alegria vai. A alegria do Senhor é minha? Minha força vai até onde a minha alegria vai. Se eu estou com pouca força é porque o meu coração está pouco alegre. A alegria do Senhor não é a nossa força? Quando eu perco as forças é porque eu perdi a alegria. Jesus, ele suportou a cruz pela alegria, queridos. Abram comigo lá, Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Esse texto, se você puder, marque na tua Bíblia. Medite um pouquinho nele. Hebreus 12, 2. A palavra de Deus fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Mais uma vez a primeira parte. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Foi proposta uma alegria para Jesus e ele suportou a cruz. A alegria é tão importante nas nossas vidas, queridos, que ela é uma das características do reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta com justiça, paz e alegria no espírito. E não é alegria na alma, é alegria no espírito. A nossa alma é composta do quê? Mente, vontade e emoções. A alegria verdadeira é uma alegria que emana do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus. Não tem a ver com mente, não tem a ver com vontades e não tem a ver com emoções. E em troca dessa alegria que foi proposta a Jesus, ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Em proposta a verdadeira alegria, eu e você tomamos a nossa cruz todos os dias. Não somos envolvidos e arredados por uma falsa alegria. Nós vivemos a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, que é a alegria da salvação, se manifestando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu e você fomos capacitados por Deus para manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Você pode falar um amém? Fale amém, queridos, convicto, é isso que nós temos que fazer. Quando nós começamos a entender isso, queridos, nós entendemos que nós temos uma posição, queridos. Eu e você, nós temos uma posição em Cristo Jesus, que nós precisamos entender. Nós precisamos de toda forma entender qual que é a nossa
posição em Cristo Jesus. Aonde Deus nos colocou. Qual que é a realidade da nova criação. A Bíblia fala assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quais que são as coisas velhas? As coisas velhas é tudo que Adão fez, queridos. As coisas velhas é tudo que você fez de errado. Tudo. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O que são as coisas novas? Justiça, paz e alegria no Espírito constantes na nossa vida. São os frutos do Espírito. São o agir de Deus em nós. Essa é a alegria constante. Essa é a vida constante em Deus. Você consegue me entender? Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Morte, ruína, destruição, fofoca, maledicência. Tudo passou e tudo se faz novo. E eu e você andamos todos os dias em novidade de vida. Novidade de vida. Coisas novas, queridos. Uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de pensar os nossos negócios. Uma nova maneira de pensar a nossa família. Uma nova maneira de pensar os nossos relacionamentos. Uma nova maneira de viver. Dá um amém aí, querido. Você consegue me entender? Isso tem que nos empolgar. Nós temos uma nova realidade. Queridos, se na nossa família havia morte, destruição, miséria, desgraça, tudo isso se passou, eu renovo a minha vida e as coisas começam a se fazer novas. É um novo casamento, é um novo relacionamento, é uma nova maneira de viver. A alegria é importante nas nossas vidas. Se a gente só entendesse esse texto. Queridos, se a gente só entendesse esse texto. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, nós íamos acordar todos os dias, inclusive segunda-feira, feliz da vida. Alegres. Quem que você era antes de Jesus? Fala para mim que você não prestava. Se você falar que você prestava, eu vou te pedir para você mudar de igreja, porque você não está me ouvindo. Sem Jesus, nós não prestávamos. Tudo que a gente fazia era egoísta, era para nós. A gente, se deixasse, a gente passava os outros para trás. O pirão é pouco, a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Você consegue me entender? E as coisas foram feitas novas. Hoje eu e você somos uma nova criatura. Eu e você vivemos de forma sobrenatural. Sabe quando vem dificuldades na nossa vida? Hoje nós temos uma esperança. Deus vai agir. Hoje uma do meu grupo familiar falou, ora aqui pastor, ora pastor. Tem fé. Não entra em desespero, por quê? Porque tem fé. E ela até colocou para mim, tenho fé, pastor. Eu falei, é isso aí, tem fé. Apesar de as coisas muitas vezes não irem, nós temos esperança. Deus vai agir. Deus vai agir. Você consegue me entender? Isso nos leva a entender uma posição, queridos. Efésios, abram comigo lá em Efésios 2, do 5 ao 6. Esse é outro texto que você precisa anotar e meditar nele. Efésios 2, 5 e 6. Efésios 2, do 5 ao 6, a palavra de Deus fala assim. Isso aqui é para todo mundo, tá? Esse estando nós envolve todo mundo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você, queridos, em Cristo Jesus, estamos assentados à destra de Deus em lugares celestiais. Habitar em Cristo, queridos, é degustar o céu. Habitar em Jesus é experimentar o céu.
O que aconteceu? Eu e você hoje estamos assentados, envolvidos em Cristo, à destra do Pai. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Quando Jesus morreu, queridos, ele ressuscitou e ele se assentou à destra de Deus. Quando eu e você nascemos de novo, o que acontece? Nós morremos nas águas do batismo e nós ressurgimos para uma nova vida. E quando nós ressurgimos com essa nova vida, nós estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares celestiais, à destra de Deus. Nós estamos à destra de Deus. Então, quando nós oramos, Deus nos ouve. Você está me entendendo? Nós estamos assentados à destra de Deus, envolvidos por Cristo. Envolvidos por Cristo. Tem alguma força demoníaca que pode bloquear isso, nos tirar daqui? Não. Tem alguma força demoníaca que pode roubar essa posição de que nós estamos sentados? Não. Satanás e seus demônios, eles não têm poder para nos tirar dos lugares celestiais. Eles não têm poder para isso, queridos. Não existe poder para bloquear a comunhão de Deus comigo e com você, com a sua igreja. Só que existe uma coisa que pode acontecer, que pode bloquear isso, que pode quebrar essa comunhão. Crer de forma errada. Quando nós cremos de forma errada, queridos, nós podemos sair dessa posição. Não que nós saímos dessa posição, nós não usufruímos a posição que nós temos. Você está entendendo que você está sentado à destra de Deus, envolto por Cristo Jesus. Você tem acesso a Deus. Só que se nós cremos de forma errada, nós não usufruímos dessa posição. Nós não usufruímos dessa comunhão. Se nós cremos de forma errada, nós não vamos usufruir disso, dessa comunhão. Nossos pensamentos, queridos, eles precisam se adequar ao que Deus pensa. Eu e você precisamos transformar a nossa mente a ponto de conseguirmos entender a maneira que Deus pensa. Pastor, eu vou conseguir entender o que Deus pensa na sua totalidade? Lógico que não. Mas nos pontos essenciais, Deus vai iluminar os olhos do nosso coração para que a gente creia e entenda qual que é o amor que Ele tem depositado sobre as nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Consegue me entender? Se eu crer de forma errada, eu vou viver de forma errada. Se eu creio de forma errada, eu vivo de forma errada. Se eu creio de forma certa, eu vivo de forma certa. E o que nós precisamos, queridos? Nós precisamos adequar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você precisamos renovar a nossa mente. Entender que somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia é verdade. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta. No mundo pós-moderno, queridos, as pessoas falam que não existe verdade absoluta. Só que a Bíblia é uma verdade absoluta. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. A Bíblia é uma verdade absoluta. E nós precisamos nos adequar, queridos. Nos adequar, renovar a nossa mente e começarmos a entender quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Pastor, qual que é o meu papel na caminhada cristã? Qual que é a minha responsabilidade? A nossa responsabilidade na nossa caminhada é crer. Pastor, qual que é o meu papel? Qual que é a minha parte? Deus faz a parte dele, qual que é a nossa parte? A nossa parte é crer. Ah, pastor, mas eu não tenho que agir. Não, você precisa crer.
Porque quando você crê, você age. Você consegue me entender? Vou dar um exemplo claro. Por eu crer em Jesus, porque eu creio em Jesus, eu amo a Kelly. Por eu crer em Jesus, eu amo a Kelly. A ponto de eu morrer para qualquer blefe de qualquer mulher, porque eu tenho a minha própria mulher. Mas isso vem do quê? Porque eu creio em Jesus. Quando eu creio de forma correta, eu manifesto de forma correta. Eu creio em Jesus. Então a Kelly não precisa confiar em mim. Ela confia em Jesus e naquilo que eu creio. Você está me entendendo? Aquilo que você crê, você vai manifestar. Aonde você deposita o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Sim ou não? Quando eu creio de forma correta, eu manifesto de forma correta. Então, o nosso papel, queridos, é crer, queridos. O nosso papel é crer. Você crê no casamento? Sim ou não? Se você crê no casamento, você cuida do seu casamento. Você se sacrifica pelo seu casamento. Você morre para você investir no seu casamento. Você acredita na igreja? Você crê na igreja? Sim. Tanto é que em um domingo, debaixo de uma chuva dessa, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque você crê nisso. Tudo que nós cremos, nós manifestamos. Você está conseguindo me entender? Então nós temos uma posição e nós cremos, queridos. E o nosso papel é crer. Essa é a realidade do reino. Essa realidade do reino, queridos, é ensinada pelo Espírito Santo, queridos. Esses entendimentos, essa realidade do reino, nós aprendemos de quem? Do Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo, queridos, é a natureza do reino de Deus. O reino de Deus está no Espírito Santo. Experimentamos essa segurança nos nossos relacionamentos com o Espírito Santo. Tudo que nós precisamos saber está no Espírito de Deus, que Ele enviou a nós. Quer ver? Deixa eu te perguntar uma coisa. Presta atenção em mim aqui. Se eu chegasse para você e falasse agora para você assim: existe um investidor e ele conhece muito bem dos altos e baixos da Bolsa de Valores. Ele sabe como investir, como aplicar. Sabe o cara que tem o feeling? Ele sabe a hora certa de investir. O cara tem o dom. E ele fala assim, ó, eu vou te emprestar um dinheiro, e nós vamos aplicar esse dinheiro na Bolsa de Valores, e nós vamos levantar R$1 milhão de forma rápida para você. Só que você não conhece esse investidor, eu conheço e ele falou para mim a respeito de você, eu quero ajudar aquela pessoa, eu sou um investidor, e eu vou fazer ele levantar R$1 milhão aí em menos de um ano. E ele não vai precisar entrar com nada. Eu vou dando as dicas para ele, ele vai. E eu pego e falo para você, aqui está o contato do WhatsApp desse investidor. O que você faria? Fala a verdade para mim. Você ia ligar para esse cara, você ia ficar na cola desse cara, se ele falasse, 3 da manhã eu quero que você aqui em casa, o que você faria? Fala a verdade, seja sincero com você. Ele ia fazer você levantar R$1 milhão de forma rápida em um ano. O que você faria 3 da manhã? Você estaria do lado dele? Responde aí, crente, sim ou não? Estaria? Se ele falasse, vem aqui em casa, 1 da manhã, você iria na casa dele? Se ele falasse, vou te ligar, sim ou não? Queridos, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Quanto tempo nós temos tido relacionamento com Ele? Quantas vezes Ele te acordou às 3 da manhã e falou, vem orar, e você falou, poxa, não vou dormir. Você já fez isso? Eu já fiz, eu confesso. Um par de vezes ainda. Um dia eu falei assim, não, se eu acordar 3 horas da manhã é porque é o horário para orar. Eu acordei, o que era? 3 da... eu não vou levantar não, vou ter que dormir. Depois me arrependi, queridos, pedi perdão, já está tudo certo entre eu e ele. Você consegue me entender, queridos? A gente precisa provocar às vezes a nossa alma, porque se fosse um exemplo real, qualquer um de nós aqui, íamos grudar nesse cara.
Ia falar, me ensina a investir, me ensina a fazer isso. Se é possível levantar esse dinheiro, eu vou querer levantar. Não existe impossíveis para Deus, queridos. Não existe. E nós precisamos colar no Espírito Santo. Esses dias, falei para a Kelly que ia até falar, a analista chegou para a Kelly e falou, por que o pai fica... Por que o pai fica falando umas coisas assim? O pai vai orar e fica... A gente não entende nada. Queridos, eu tenho tentado investir em oração em línguas. A hora que eu estou parado, eu estou orando em línguas, queridos. A hora que eu estou agoniado, estou lá, catará, lá, viro no... Oro em línguas, oro em línguas, oro em línguas. A Kelly vê, eu, às vezes estou andando na casa, eu estou orando em línguas. Eu estou investindo tempo com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala comigo. Eu preciso entender as tuas verdades. E oro em línguas, e oro em línguas, e oro em línguas, e oro, e oro, e oro, e oro. A ponto da analista ficar olhando assim, ela fica, o que ele está fazendo, né? Fica falando umas coisas que não dá para entender nada. Nós precisamos investir tempo, queridos, no nosso relacionamento com o Espírito Santo, queridos. Essa comunhão com o Espírito Santo, queridos, custou a vida do Filho de Deus. Jesus morreu, desceu ao Hades, pregou os Espíritos, tomou a chave da morte e do inferno, ressuscitou, subiu aos céus, encheu os céus com sua glória, rogou ao Pai, ele chegou, Pai, envia a eles o Espírito Santo que é promessa, e o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas. Então, a comunhão com o Espírito Santo, queridos, custou o quê? A vida do Filho de Deus. A comunhão com o Espírito Santo, ela teve um preço, a morte de um Deus. Deus morreu na cruz, para que hoje Ele habitasse em nós. Só que muitas vezes, infelizmente, nós passamos o dia inteiro sem dar um alô. E aí? Espírito Santo, como que nós fazemos isso agora? Nós passamos o dia inteiro, queridos, sem comunhão com Ele. Você consegue me entender? Nós precisamos desenvolver isso, queridos, voltar às coisas básicas, queridos. Para eu e você termos acesso a Ele, queridos, Jesus pagou um preço na cruz. Todas as respostas para qualquer pergunta estão nele. João 14, 26, abram comigo lá. João 14, 26. João 14, 26. A palavra de Deus fala assim. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu lhe tenho dito. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar sobre todas as coisas. Essa é uma promessa. Ele nos ensina sobre todas as coisas. E ele nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem dito. Tudo que o Senhor Jesus tem dito. Todas as ações estão nele. Todas as respostas estão neles. Todas as dificuldades que nós temos, ele vai ter um consolo para as nossas vidas. Ele é o nosso consolador, Ele é o que nos consola. Quer ver? Deixa eu pegar no pé de vocês um pouquinho. Você já ficou abalado emocionalmente, sim ou não? Seja sincero. Quantas vezes que você se abalou emocionalmente e você foi na oração buscar resposta? Porque nós viciamos no natural. Quando nós nos abalamos emocionalmente, nós encontramos um amigo, uma pessoa, alguém para quê? Para nos consolar. Pastor, isso é errado. Não, não é errado. Só que só isso é errado. Por quê? Porque nós viciamos no natural. Sendo que a chamada dele é para o sobrenatural. Nós nos abalamos emocionalmente. Se nós formos para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta, colocarmos uma música, qualquer coisa, falar, Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer? Ele vai nos consolar.
vai nos trazer as respostas necessárias. Só que nós precisamos sair do natural. Você já chegou na igreja meio turbulento, assim, sabe? Parece que foi batizado em um pote de vinagre. Chega assim meio turbulento na igreja. Daí de repente o louvor começa a te envolver, as coisas de Deus começam a te envolver. De repente você foi consolado. E você nem viu. Você vai para casa assim totalmente diferente, assim mais alegre, mais feliz. Daí você fala, nossa, eu estava tão azedo antes de ir para a igreja. Sim, e você nem percebeu. Esse é o consolo dele. E nós precisamos crer que ele habita em nós, ele está em nós, ele quer nos consolar. Ele é o nosso consolador, queridos. Como você descobre que Deus confia em você? Você já se perguntou isso? Como que eu posso descobrir que Deus confia em mim? Deus confia tanto em você, queridos, que ele depositou o seu Espírito dentro de você. Ele depositou o Espírito Santo em você. Ele fez um depósito em você. Por quê? Porque ele crê que você vai cumprir um papel nessa terra. Ele crê no teu chamado, mais do que você mesmo. A ponto de ele depositar o Espírito Santo em você, não pelo que você era, mas pelo que você vai se tornar. Deus, ele também é um investidor. Ele investiu o seu Filho nas nossas vidas. E a Bíblia fala que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. E qual que é o fruto do seu penoso trabalho? Eu e você, cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus, vivendo uma vida digna da vocação e do nosso chamado. Fala amém aí, fala amém. Queridos, hoje eu e você vivemos o que os profetas sonhavam. Hebreus 11, 39 e 40 falam assim, não precisa abrir, eu vou lendo aqui que vai um pouquinho mais rápido. Hebreus 11, 39 e 40 falam assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mais uma vez, versículo 14. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Queridos, o capítulo de Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Então você vai ver todos os heróis da fé, ou a maioria deles ali descrita. Você vai ver as obras de fé desses homens. Só que no final do capítulo 11, o autor de Hebreus fala o quê? Que esses homens, eles não alcançaram a promessa, por mais que eles tivessem tido um bom testemunho da fé. E ele continua falando, mas Deus teve previsto, ele previu algo melhor para mim e para você, para o tempo que nós vivemos hoje. Deus tem algo melhor para nós, superior à antiga aliança, porque hoje em Cristo Jesus nós vivemos uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. A aliança do Antigo Testamento é um pacto, nós vivemos em outro pacto. Antes o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, hoje o Espírito Santo habita em nós. É algo melhor do que o Antigo Testamento. É algo superior, por isso que o autor de Hebreus está falando que é algo melhor, algo superior, é uma aliança superior, uma maneira de viver melhor, uma maneira de viver superior à que eles viveram. Hoje somos habitação do próprio Deus. E hoje eu e você vivemos o que os profetas sonhavam. Os profetas viam a igreja do Senhor Jesus, eles se alegravam. Eles olhavam para as nossas vidas e eles se alegravam. Por quê, queridos? Porque o Espírito Santo só vinha sobre eles e saía. Elias, debaixo da unção do Espírito Santo, fez o quê? Tacou fogo, mandou fogo descer do céu. E o que aconteceu? Fogo desceu do céu. Logo depois que a unção saiu, Jezabel falou, eu vou pegar você. O que aconteceu? O homem correu. Se trancou dentro de uma caverna, ficou lá chorando. Ah, só eu te sirvo, Deus. Por que você não me mata? Imagine, Jezabel queria matar ele, né? Daí ele corre para a caverna para não morrer. Chega na caverna, ele pede para morrer. Por que não ficou lá com Jezabel? Jezabel matava ele. Não faz sentido. Daí ele sai e fica chorando lá na caverna. Ah, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Elias, que fez descer fogo dos céus, queridos.
Elias, que orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Você consegue entender? E nós vivemos uma aliança superior. As promessas são superiores a nós. Isaías 64, esse texto eu quero que vocês abram. Isaías 64. Isaías é um profeta messiânico. A maioria das suas profecias eram a respeito do Senhor Jesus. E no capítulo 64, olha o que ele fala, queridos. Capítulo 64, 1. Isaías 64, 1 fala assim, é um suspiro do profeta. Ah, se fendesse os céus e descesse, se os montes tremessem na sua presença. Um profeta do Antigo Testamento. Quantas vezes, queridos, nós citamos esse texto nas nossas orações? Quantas vezes nós citamos esse texto no momento de batalha espiritual e de intercessão? Oramos como se os céus estivessem fechados sobre as nossas vidas. E daí a gente fica, se fendesse os céus e viesse. Se fendesses os céus e viesse. Só que, queridos, isso é uma palavra da antiga aliança. Isaías olhava os céus e os céus estavam fechados sobre a vida dele. E ele falava, se fendesse os céus e descesse. Essa oração, queridos, foi respondida em Marcos 1, versículo 9 e 10, que é o batismo do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala assim, e acontecendo naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito como uma pomba descia sobre ele. Jesus foi batizado, e o que aconteceu, queridos? O céu se abriu, os céus foram abertos, o Espírito Santo desceu sobre ele. E a partir daquele momento, o céu nunca mais se fechou sobre a vida do crente. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas, queridos. Os céus foram abertos. Nós precisamos entender que os céus se rasgaram. A palavra ali significa se rasgar. Isaías olhava para os céus e falava o quê? Se abrisse os céus e descesse. Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre a vida dele. E repousa como uma pomba. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Mateus 27 e 51 fala do véu se rasgando, queridos. Quando a palavra fala do véu rasgando, o véu do templo se rasgando, a mesma palavra que é usada para o véu se rasgar é céus abertos, queridos. É a mesma palavra que foi colocada como céus abertos em Marcos 1, do 9 ao 10. A palavra em Mateus 27, 51 fala assim, a partir do 51 fala assim, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriu-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram nas cidades santas e apareceram para muitos. Queridos, a palavra céus abertos, rasgou, fendeu-se, até do fendeu-se da rocha é a mesma palavra em grego, que denomina o quê? Partir, rachar em partes, rasgar, dividir ao rasgar, dividir em pedaços e dividir. Os céus foram abertos. Os céus foram abertos. E hoje nós temos acesso a Deus. Os céus estão abertos sobre a cabeça do crente, queridos. Os céus estão abertos sobre as nossas cabeças, queridos. Os céus se rasgaram e veio o Espírito Santo sobre ele. Tudo que Jesus fez, querido, ele nos convida a fazer. A semente da revolução está dentro de cada crente. Por quê? Porque os céus se abriram. Não temos um bom dia, queridos, quando fazemos tudo com os nossos talentos. Eu e você não temos um bom dia quando nós fazemos tudo com os nossos talentos. Por quê? Porque nós não experimentamos o sobrenatural. Nós precisamos entender, os céus estão abertos, queridos. Quando você for sentar, conversar com alguém, você tem uma palavra dos céus para a vida daquela pessoa.
Sempre quando você está com um colega de trabalho que está aflito, alguma coisa que ele está precisando, o que acontece? Os céus estão abertos sobre a sua vida. Aonde você está, os céus estão abertos. Aonde você está, você pode profetizar. O que é profetizar? Ouvir a Deus e falar aos homens. Ouvir uma palavra de Deus fresca para a vida daquelas pessoas. Aonde você está, queridos, o céu está aberto. O céu está aberto, queridos. Os céus se fenderam. Não importa o que você está sentindo, Deus é teu favor. Não importa o que está acontecendo na sua vida, você tem acesso a Deus. Somos convidados a viver no sobrenatural, queridos. Não lutamos pelo favor, lutamos a partir do favor. Nós não oramos pelo favor de Deus. Nós não jejuamos pelo favor de Deus. Nós não fazemos coisas pelo favor de Deus. É porque nós temos o favor de Deus é que nós fazemos. Nós estamos cansados de lutar pelo favor de Deus, queridos. Você já percebeu o tanto que você gasta energia para ser aceito por Deus? Sendo que Ele já te aceitou em Cristo Jesus. E a partir daquilo que Ele te aceitou, você começa a viver? Metanoia, nós precisamos alinhar o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Queridos, quando a Bíblia fala que a pomba pousou sobre ele, pensa comigo. Imagine que eu colocasse uma pomba no meu ombro aqui, ok? A pomba pousou sobre ele. A pomba é um animal ressabiado, meio arisco. Se você tivesse uma pomba no teu ombro e você fosse andar aqui pela igreja, como que você ia andar? De qualquer jeito? Normal, assim? Você ia andar com todo cuidado. Prestando atenção na pomba, para que ela não voasse. Como que você ia andar? Prestando atenção na pomba. O Espírito Santo veio sobre você. Você tem que andar prestando atenção naquilo que Ele está fazendo. Se eu colocasse uma pomba no meu ombro e começasse a andar aqui em volta da igreja, eu ia andar em função da pomba. Eu não ia andar em minha função. Quando eu entendo que o Espírito Santo está sobre mim, está em mim, está a meu favor, eu começo a andar em função dele. Eu não reajo de forma brusca, porque senão a pomba voa. Eu começo a andar segundo eu creio. Ele está em mim e eu nele. E eu cuido da presença. Eu cuido da unção. Eu cuido daquilo que Ele tem me dado. E eu começo a andar em função dela. Se você está andando aqui cuidando de uma pomba, você não vai reagir de forma brusca. Você sempre vai pensar na pomba. Agora imagine, o Espírito Santo está em você e você está prestando atenção nele. Você não reage mais segundo as suas emoções. Você reage segundo a pomba, o cuidado que você está tendo. O cara te xinga, você não xinga de novo. Nem no trânsito. Porque você está cuidando da pomba, da presença viva de Deus na sua vida. Fica claro isso? Você consegue me entender? Os céus se rasgaram e o Espírito Santo veio sobre Jesus. Os céus se fenderam, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Quando o véu do templo se rasga, queridos, não é que a presença de Deus saiu daquele lugar. A presença de Deus não estava mais lá. Por quê? Porque a Arca da Aliança tinha sido perdida. Os judeus viviam uma falsa religião. Eles achavam que eram, mas eles não eram. A Arca da Aliança, que era a parte principal do tabernáculo, ela tinha sido perdida. Os judeus faziam todos os ritos cerimoniais, só que eles não tinham mais a presença de Deus, porque a arca tinha se perdido. Religiosidade é viver uma vida em função dos outros sem ter a presença de Deus. Por isso que Jesus pegava no pé dos fariseus. A arca não estava no templo. Quando o véu foi rasgado, denunciou uma falsa religião, porque a arca não estava mais lá. O templo se rasga, as rochas se fendem ao meio. Ah, se fendesses os céus e descesse,
e os montes tremessem diante da sua presença. Os céus se fenderam e os montes tremeram diante da presença de Deus. Hoje eu e você vivemos uma nova história, uma nova fase, um novo tempo. Não é mais como era antes, é uma nova criação. Hoje eu habito nele e ele habita em mim. Se nascemos de novo, queridos, temos céus abertos sobre as nossas vidas. Se você olhar Atos dos Apóstolos, queridos, a sombra de Pedro curava, lenços de Paulo curava. Queridos, foi-me dado poder para derrubar toda e qualquer impossibilidade, levar pessoas ao plano original, queridos. Roubo, morte, destruição, são o nosso trabalho desfazer. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas, queridos. Quando eu e você cremos de forma correta, um rio flui das nossas vidas. Em João 7, 37 ao 39, a palavra de Deus fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Existe um padrão de crer em Jesus, como diz as Escrituras. Quando eu creio em Jesus, como diz as Escrituras, do meu interior fluem rios de água viva. Você já viu que um rio muda a geografia de um lugar? Se nasce uma nascente de rio aqui no terreno, brota uma nascente de rio, ela vai começar pequenininho como um olho da água até se tornar um grande rio. Toda a geografia do lugar é mudada. Se nós crermos em Jesus, como diz as Escrituras, do nosso interior vai fluir rios de água viva e nós vamos transformar o mundo ao nosso redor. A geografia do lugar é transformada. É impossível um crente cheio do Espírito Santo não mudar o seu local de trabalho. É impossível, queridos. Por quê? Porque do nosso interior fluem rios. Se nós crermos de forma correta, nós vamos manifestar de forma correta. Queridos, quando nós começamos a crer em Jesus, queridos, de forma correta, o céu se manifesta na terra. Quando entendemos isso, queridos, nós entramos no descanso de Deus. Quando nós entendemos a nossa posição, quando nós entendemos o reino de Deus, quando nós entendemos o favor de Deus sobre as nossas vidas, nós entramos no descanso de Deus. Sabe por quê? Porque daí nós paramos de lutar para ser aceitos. Nós entendemos que o ser veio dele. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E quando eu entendo isso, queridos, eu entro no descanso. Sabe por quê? Tem muitos aqui, queridos, tentando se esforçar para agradar a Deus. Tentando fazer todas as forças para ser aceito por Deus. Se esmirilhando para tentar... eu vou ver se eu arranco um sorriso de Deus. Queridos, isso já é nosso. Nós já somos. Nós já somos. E isso nós entramos no descanso de Deus. E o descanso de Deus, segundo Atos 3:20 fala assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Da presença do Senhor vem tempos de refrigério. Nós estamos cansados, sobrecarregados, porque nós não estamos na presença de Deus. Porque é da presença dEle que vem tempos de refrigério e descanso. Queridos, quando nós estávamos abrindo a primeira igreja em São José dos Pinhais, eu estava trabalhando bastante, trabalhava em academia, atendendo pessoas. E a gente fazia a abertura, quando nós iniciamos a igreja, era sexta-feira à noite. Então a gente vinha do cansaço da semana. Eu não estava casado com a Kelly ainda, mas eu trabalhava na academia, e os 5, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu tinha compromisso na igreja.
Eu cuidava de grupo familiar, eu estava sendo cuidado em um grupo familiar, eu tinha vários a fazer, eu dava aula na igreja, então eu trabalhava o dia inteiro na academia e à noite trabalhava na igreja. Chegava sexta-feira à noite, que a gente precisava ir para São José dos Pinhais, eu estava extremamente cansado. E um dia eu estava cansado, eu falei, cara, eu não vou. Vou descansar, né? Vou lá jogar um videogame, fazer alguma coisa para arejar a cabeça. E o Espírito Santo me lembrou desse texto e me lembrou de um texto em Hebreus, de nós entrarmos no descanso. E aquele dia eu fui quebrado para São José, assim, eu falei, meu Deus, cara, não estou aguentando. Quando começou o louvor, queridos, foi assim, ó, o sopro, o ruá de Deus, assim, entrou dentro de mim e renovou todas as minhas forças, assim. Eu falei, uau, aprendi uma coisa. Você já percebeu quando você está cansado? Você vai assistir um filme, você fica mais cansado ainda. Quando você está cansado, você vai fazer qualquer outra coisa e você fica mais cansado ainda. Mas quando você está cansado e você entra na presença de Deus, o que acontece? Tempos de refrigério. Você já chegou em um culto extremamente cansado e no meio do louvor você fala, uau, algo aconteceu. Aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Ele restaura a força daquele que não tem vigor nenhum. Os jovens correm e cansam, mas os que esperam no Senhor voarão como asas, como águias. Queridos, por que eu quero concluir essa palavra com essas verdades? Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Hoje eu e você temos acesso livre à presença de Deus. Amém? Hoje eu e você somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Quando eu começo a crer de forma correta, eu manifesto de forma correta. E eu quero declarar sobre as nossas vidas que tempos de refrigério estão vindo. Tempos de refrigério. Queridos, vocês perceberam a batalha que estava no louvor? Vocês perceberam a batalha em torno do culto? É chuva, é coisas que acontecem, é um que cai lá na frente, é a corda do violão que arrebenta. Há uma batalha espiritual. Só que como pastor nessa casa, eu declaro que estão vindo tempos de refrigério. Tempos de refrigério sobre a minha vida, tempos de refrigério sobre a sua vida. Tempos onde nós vamos ter as nossas forças renovadas. Tempos onde nós vamos ver casamentos sendo restaurados. Tempo onde nós vamos ver pessoas sendo transformadas. Tempos onde nós vamos ver pessoas aceitando a Jesus. Tempos onde nós vamos semear tudo aquilo que nós temos plantado nos nossos grupos familiares. Tempos de refrigérios que vêm da presença do Senhor. E eu e você temos acesso a essa presença. De forma incondicional, queridos. É nosso, lambano, é meu. Queridos, não ore mais para Deus abrir os céus, porque os céus já estão abertos sobre a sua vida. Os céus já estão abertos sobre a sua vida. A hora que você fecha os seus olhos, pode estar acontecendo o que for, queridos. O que for. Você pode estar passando por lutas, por dificuldades, por guerras intermináveis na sua vida, por notícias que roubaram a sua paz, queridos. Pode estar acontecendo o que for. Se você chegar no teu quarto, você fechar os seus olhos, sentar no teu quarto lá e falar, Jesus, fala comigo. O que acontece? A presença de Deus vem sobre as nossas vidas. A hora que nós sentamos, nos aquietamos e falava, Jesus. A hora que você não sabe o que orar, queridos, começa a orar em línguas. Sente no seu quarto, comece a orar em línguas, comece a agradecer, comece a falar, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor.